Entre os apologistas cristãos do século XX, Clive Staple Lewis conquistou leitores e alunos com suas obras que transcendem sua cátedra e seu tempo. O britânico, professor nas universidades de Oxford e Cambridge, escrevia sob vários pseudônimos, mas é mais conhecido como C.S. Lewis. Ele foi autor de grandes obras de teologia, poesia, crítica literária, ensaios e ficção. E seu amigo mais famoso foi o autor britânico Tolkien, autor de O Senhor dos Anéis, a quem C.S. Lewis deve sua conversão do ateísmo ao cristianismo. C.S. Lewis escreveu livros com um grande fundo cristão e se dedicou à pesquisa da literatura medieval até os 64 anos, quando teve um ataque fatal do coração. Seu livro mais famoso, As Crônicas de Nárnia, foi adaptado para as telas com enorme sucesso. Seu legado inclui vários títulos que vão de fantasia a ficção científica. Então, hora de descobrirmos os melhores livros de Clive Staple Lewis, começando pelas suas obras de ficção. A primeira se chama Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Uma característica marcante da escrita de Lewis é seu humor e ironia sagaz, que sutilmente revelam ensinamentos da doutrina cristã. Neste livro, a condenação e a salvação da alma são tratadas do ponto de vista do tentador, um personagem encarregado de levar ao inferno um cristão recém-convertido. O diabo, chamado Screwtape, ou Coisa Ruim, na versão brasileira, ensina seus truques a seu sobrinho Absinto, um demônio jovem e menos experiente. Screwtape revela seus artifícios e atalhos para conquistar os corações dos homens que deseja condenar. A didática usada por Lewis é imersiva, mostrando ao leitor as clássicas exégeses da doutrina cristã desde a perspectiva de quem busca a condenação eterna das almas. Os métodos do demônio são ardilosos, e a maneira que C.S. Lewis põe o Coisa Ruim, além de proporcionar uma história divertida e interessante, serve como um guia prático para entender as tentações. O próximo livro se chama Até que Tenhamos Rostos, a releitura de um mito. A ideia dessa releitura de um mito grego surgiu para C.S. Lewis ainda em sua juventude, em forma de prosa, expressando sua ideia de incompreensão do ser humano em relação ao divino. Como obra, tomou forma durante o período que o próprio escritor chamou de sua idade mais madura, e foi escrita junto com a sua esposa, Joy Davidman. Nesse momento da vida literária do autor, a narrativa serve como um pano de fundo para diversas reflexões, já como um cristão e apologista, não mais como um jovem ateu. O livro conta o romance entre Psique e Eros, que representa o sopro da vida, ou a alma, e o amor humano. A narrativa é contada por Orual, a irmã mais velha de Psique, representando a visão externa das coisas divinas, segundo a observação do autor. É uma leitura que traz a visão de C.S. Lewis sobre temas importantes como o amor, a religiosidade e os sentimentos humanos. C.S. Lewis escreveu também uma saga de ficção, conhecida como a trilogia cósmica. Saindo dos mitos históricos e entrando no universo da ficção científica, mas sem deixar de lado a cosmovisão cristã que marcava suas obras, nesta saga, C.S. Lewis oferece reflexões sérias por meio de aventuras incríveis. O livro inaugural da saga, Além do Planeta Silencioso, conta a história de um estudioso levado contra sua vontade para um planeta chamado Malacandra, onde não existe pecado. Em seguida, o próximo livro, mais filosófico, Perelandra, traz à tona o livro do Gênesis na Bíblia, onde o personagem principal, Hanson, tenta participar da narrativa de Eva e mudar o rumo da história. E por fim, o último livro da saga, Aquela Força Medonha, traz a aventura de volta para a Terra, ameaçada por uma nova ordem mundial que deve ser combatida. Nesta saga, temas relevantes são tratados com leveza e seriedade. Talvez a trilogia cósmica possa ter um preço um pouco mais salgado, por se tratar de 3 livros. Porém, você pode encontrar a trilogia completa, bem como todos os livros que mencionaremos com descontos excelentes nesse link que está em sua tela. Eu também deixarei o link nos comentários e na descrição do vídeo. Voltando, outro livro de ficção de C.S. Lewis se chama Torre Negra. Continuando a saga dos personagens da trilogia cósmica, esse livro introduz mais elementos científicos, abordando temas de física, mas sem deixar de lado o principal de C.S. Lewis, a explicação precisa dos dilemas da vida comum. O cerne da vida cristã permanece em toda a literatura de C.S. Lewis, mas como um ex-ateu, o autor sabe guiar a história de modo a deixar implícitas as questões elementares, sutilmente embutindo filosofia e teologia na imaginação dos leitores. E o próximo livro de C.S. Lewis que iremos te apresentar é uma das obras mais vendidas de ficção mágica do século XX. No entanto, antes de revelar qual é, gostaríamos de te pedir um pequeno favor. O YouTube não costuma ajudar canais de leitura, então se você clicar em curtir e se inscrever no canal,
vai nos ajudar muito e nos motivar a produzir mais vídeos. Bem, estamos falando de As Crônicas de Nárnia. Essa icônica aventura estreou no cinema com grande sucesso, escondendo nas aventuras dos personagens uma apologética cristã. O filme foi produzido com a ajuda do próprio enteado do autor, Douglas Gresham, para quem a história era originalmente contada antes de dormir. Composta de 7 livros, a história aborda momentos comuns e extraordinários na vida dos personagens, incluindo o príncipe Caspian, que se torna... melhor eu ficar quieto para não revelar o fim do livro. O ápice da obra está na figura de Aslan, que passa por um momento doloroso e mostra sua realeza e justiça. O autor descreve as aventuras dos personagens, destacando suas características mais nobres e mais vis. As Crônicas de Nárnia alimentam a imaginação com seus ricos detalhes e ensinamentos preciosos. Os heróis da saga enfrentam poderosos vilões, mas também seus próprios medos e limitações. É um manual de virtudes para adultos e crianças, e um remédio contra o mau humor e o desânimo. O próximo título é uma ficção mais focada no público adulto e se chama O Grande Abismo. Essa obra traz elementos de outros clássicos da literatura, como A Divina Comédia, de Dante, e O Peregrino, de John Bunyan, em que o tema do inferno é retratado desde o ponto de vista de quem já está nele, para que a ideia de condenação seja trazida não como uma promessa ou uma ameaça, mas como uma realidade que precisa ser encarada pelo personagem. Também nessa história de C.S. Lewis, a figura principal da obra não possui nome, é o próprio narrador, que depara-se com a realidade de ter sido condenado a estar no submundo e, por isso, procura conhecer e entender os motivos e as regras desse inédito lugar. A ideia principal do livro relembra o leitor que a condenação e salvação das almas, tema de suma importância para a visão cristã a respeito da morte, não são uma imposição divina, mas uma escolha consciente que deve ser feita pelos homens, representados somente como fantasmas no livro. Interessante, hein? Mas C.S. Lewis não escreveu apenas livros de ficção. Vamos descobrir agora 4 grandes obras de não ficção deste grande autor. E a primeira se chama A Abolição do Homem. Estudantes de diversas áreas podem tirar grande proveito desta obra, que apresenta ao leitor as razões para preservar os princípios da lei natural. O autor traz o caminho percorrido pelo homem até sua inevitável abolição, que ocorre com a extinção do que é propriamente humano, em detrimento do retorno à escravidão da natureza bruta e inculta. A lei natural, na cosmovisão cristã, é a própria natureza do homem, programada para ter certos anseios e repulsas. A ideia do bem e do mal, da vida e da morte, e outras antinomias que podem ter seus conceitos perdidos ou deturpados ao longo dos anos, são trazidas à tona com delicadeza e seriedade, essenciais à filosofia. Em muitos lugares, a abolição do homem pode custar próximo de R$60, mas nesse link que você vê na sua tela, você encontra essa obra por menos de 40. Lá também estão os links para os outros livros que já citamos e que citaremos em breve. Bem, continuando, outra grande obra de não ficção de C.S. Lewis se chama Os Quatro Amores. A língua grega tem 4 palavras para se referir ao amor. Usando essas palavras de forma clara, C.S. Lewis explica as características de cada tipo de amor. Ele mostra a natureza e os limites dos amores humanos e o fundamento do amor divino. O livro aborda as principais confusões sobre as maneiras de amar. Ele explica a diferença entre o amor maternal, o amor conjugal e o amor fraternal. Também mostra como o amor divino pode ser erroneamente substituído por outros tipos de amor, causando desordem em todas as relações pessoais. Ele mostra como a ordem desses amores pode influenciar a visão da realidade e a forma de lidar com problemas e adversidades. Ler essa obra traz benefícios para várias relações, entre cônjuges, amigos, familiares e principalmente para a vida de oração e relacionamento com Deus. E se falamos de amor, também falamos de dor. Desculpe-me, péssima rima. Mas é verdade, pois o próximo livro de C.S. Lewis se chama O Problema da Dor. Escrito em 1940, esse livro tem uma marca especial do autor. Ele aborda o paradoxo da existência de um Deus bom e justo, coexistindo com a maldade e o sofrimento, um tema que muitos ateus procuram explorar para argumentar contra o cristianismo. C.S. Lewis, que foi um ateu convicto na juventude, oferece uma apologética incrivelmente bem elaborada para responder essa questão. O livro consolou muitos que estavam sensíveis às realidades do sofrimento e das dificuldades durante a Segunda Guerra Mundial. Baseado em grandes filósofos como Leibniz e Santo Agostinho, o autor consegue harmonizar a religião com a realidade do sofrimento. Ele explora os conceitos de fé, a bondade de Deus e as dificuldades da vida humana. Por ser o sofrimento inevitável,
Essa leitura conforta aqueles que sofrem e suaviza a realidade da dor. E falando em cristianismo, outro livro de C.S. Lewis que não poderíamos deixar de citar se chama Cristianismo Puro e Simples. Publicado inicialmente como conferências de rádio transcritas em panfletos, esta obra foi aclamada por James Welch, um correspondente da BBC, que viu em Lewis um porta-voz da mensagem do cristianismo. O diferencial desse livro é a explicação lógica da natureza divina do Filho de Deus. Esse posicionamento é usado para defender a possibilidade da existência de Deus. Para embasar suas reflexões, C.S. Lewis usa elementos da lógica, da filosofia, da história, da ciência e da religião. Ele conduz o leitor por suas explicações, sem usar termos técnicos exagerados ou linguagem rebuscada. E você sabe quem também é um grande fã de C.S. Lewis e recomendou seus livros? O padre Paulo Ricardo. E para conhecer os outros livros que ele recomendou, clique neste vídeo aqui à sua esquerda. Algumas obras são espetaculares e se tratam de leituras recomendadíssimas.